na condição do maná. O que é o maná? Não dá para guardar para depois. A provisão vem diariamente. Eu ouvi naquela palavra, ele falou, mas hoje Deus está desatando. E está te levando para um novo patamar. Ele falou assim, quando isso acontece é que uma unção nova chegou sobre a sua vida. Ele falou, chegou o tempo de você não ter só para o dia. Você vai ter recursos para estocar. Você não vai viver mais de provisão diária. Chegou um tempo de você ter provisão. Provisão. E você vai ajudar muitas pessoas, muitas vidas. E eu tomei posse. E você sabe, né? A unção que eu recebo, você recebe. Fala com o vizinho, está chegando o tempo da provisão diária. Parar. Que é isso, pastor? Fala com ele. Parar. Porque você vai entrar na terra prometida. Você crê nisso? Eu creio, tomei posse dessa palavra. Falei, chegou a hora. Fala com o vizinho, chegou a hora. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus traz paz, traz alegria, traz prosperidade. Quantos querem viver a justiça de Deus? Vamos à palavra nessa noite? Irmão, eu tenho algo no meu coração para compartilhar com você. Eu preciso muito da sua atenção. Mas quando você sentir que a palavra que é para você, você tem que manifestar. Amém ou não? Cutuca do minhoco, fala assim, se dormir, você já sabe, né? O pastor vai colocar o microfone na sua boca. 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso 7. 2 Coríntios 3, verso 7. 2 Coríntios 3, verso de número 7. Aí dando glória. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, verso 7. Vamos ler até o verso 9. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Empreste sua atenção. Hoje, enquanto eu meditava para trazer uma palavra para essa noite, Deus me levou a esse texto. Paulo, quando ele vai escrever a igreja de Corinto, você precisa entender algumas coisas. Antes de Paulo chegar em Corinto, ele passou por Atenas. Atenas é o berço da filosofia. A cultura helenista passou por toda a terra. Cultura grega, depois se tornou greco-romana. Quando ele vai pregar em Atenas, ele não é bem recebido. Ele não tem bons resultados. Ele sai de Atenas e desce para Corinto, uma cidade que ficava a 83 quilômetros mais ou menos. Uma cidade poderosa daquela época, uma cidade muito rica, porém uma cidade pagã. E quando isso acontece, ele chega lá, ele vai ficar 1 ano e meio pregando a palavra de Deus. Ele enfrenta muita dificuldade, porque existia um templo de Afrodite naquele ambiente. E nesse lugar existiam 1000 sacerdotisas, com a cabeça raspada, e elas acreditavam que, através do sexo, elas conseguiam cultuar. Então existia uma promiscuidade nessa cidade. Existia um ambiente muito hostil, muito contrário à palavra de Deus. Só que 1 ano e meio ele pregando, ele estabelece uma igreja naquele ambiente. A primeira carta, ele vai validar tudo aquilo que Deus quer para a igreja. Na segunda carta agora, ele vai combater seitas, heresias e os falsos mestres. Ele vai entrar em um combate. Quando ele entra nesse combate, o que vai acontecer, pastor? Ele vai ver pessoas falando que o antigo pacto ainda era melhor, que a antiga aliança ainda prevalecia.
E nesse momento, o capítulo 3, a qual nós lemos, é Paulo refutando o que eles estão dizendo. Ele está dizendo assim: existe uma aliança nova, que é muito melhor do que a aliança passada. E Paulo, quando vai doutrinar aquela igreja, preparar aquela igreja, preparar o Espírito para eles receberem a justiça de Deus, ele vai fazer uma comparação entre o antigo pacto e o novo pacto. Ele vai usar a figura de Moisés, que quando subia no alto da montanha, passava um tempo com Deus, quando ele voltava ninguém conseguia olhar nos olhos de Moisés, na face de Moisés, tamanha era a glória. Só que o que Moisés fazia? Ele colocava um véu sobre o seu rosto, ao ponto de tampar a glória, para que as pessoas não vissem a glória. E o texto vai dizer que essa glória era transitória, passageira, momentânea. Porém seria estabelecida uma glória que era eterna. Alguém está comigo? Diga amém. A Bíblia diz que Moisés, ele coloca um véu, é um revestimento sobre o seu corpo. E eu quero salientar 2 pontos aqui primeiramente. Todos nós vamos nascer nu, e logo quando você nasce, eles vão te vestir, ou vão te enrolar em um lenço, um avental, ou vai colocar uma roupa. Por quê? Porque todo mundo precisa de uma vestimenta. A vestimenta diz muito ao seu respeito. Quando a gente olha para uma pessoa pela maneira que ela se veste, você sabe qual é o tipo de comportamento. Tem pessoas só de você olhar como se veste, você fala, é desleixado. É assim ou não é? Está com a roupa suja, você fala lá, não tem cuidado nem com o que veste. Ninguém fala nada essa hora. Existem ambientes que você só entra com a roupa adequada. Se não tiver uma roupa adequada, você não consegue adentrar o ambiente. E a vestimenta fala muito de nós mesmos. É possível vestir de forma bem formal ou informal. É possível vestir de uma forma atraente, até mesmo vulgar. Tudo isso através de uma vestimenta. E existe agora o revestimento. A vestimenta é o que eu visto por cima do meu corpo, e o revestimento é aquilo que vem por cima da minha vestimenta. Quem está aí, diga amém. O revestimento, ele vai pontuar algumas coisas. Primeiro, vai falar que você tem uma autoridade em certa área. Segundo, de forma visual você consegue identificar quem tem poder e autoridade em certa área. Por exemplo, se alguém passar com um jaleco branco aqui, logo você vai entender que ele tem autoridade em ambientes o quê? Médicos, hospitalar, pode ser um enfermeiro, pode ser um médico, sim ou não? Você está comigo ou não? Quando você vê um policial andando na rua, ele está com o quê? Uma farda, mas normalmente ele coloca a farda por cima da roupa, ou ele usa uma roupa branca por baixo, alguma blusa bem levinha, e coloca a farda. Aquela farda faz você identificar que ele é um policial e que ele tem autoridade para executar aquele trabalho. Isso é um revestimento. Quando você vai dentro daquele ambiente jurídico, o juiz vai determinar uma causa, ele coloca o que a gente chama de toga. Aquela toga, aquele pano preto que ele coloca por cima, lhe confere autoridade. E quem confere essa autoridade para ele? É o Estado. Toda vez que ele coloca aquela toga, aquela vestimenta preta, ele está autorizado pelo Estado e tem poder de determinar sentenças, de liberar decretos. Aleluia? Até aqui você está comigo? Paulo vai dizer que Moisés, ele tinha uma glória, porque ele estava subindo no monte, tinha acesso àquilo que Deus queria, e quando ele descia, essa glória resplandecia. Porém ele vai colocar um véu para tampar a glória. E aqui eu quero falar de 3 revestimentos, de forma bem sucinta para a gente ganhar tempo, e no final eu vou profetizar sobre a sua vida. Existem 3 tipos de revestimentos. O primeiro tipo de revestimento é o revestimento próprio, revestimento pessoal. É aquela pessoa que diz, eu não preciso de ninguém, eu não preciso respeitar ninguém, quem conquista tudo sou eu, quem faz sou eu. Eu não preciso de líder, eu não preciso de autoridade,
esse tipo de pessoa tem um revestimento. Pastor, e como é que eu identifico esse revestimento? Você vai identificar pelo ego, você vai identificar pela arrogância, pela prepotência. Quanto mais egoísta, quanto mais prepotente, mais ele está revestido dele mesmo. O que vale é a vontade dele. Ele não precisa de Deus, ele é autossuficiente. E para essas pessoas, Deus entrega a elas. Deus não responde, Deus deixa elas da própria sorte. Esse revestimento eu não quero na minha vida. Existe um segundo revestimento. Qual é? O revestimento da lei. Fala comigo, revestimento da lei. O que é o revestimento da lei? É a da primeira aliança, do antigo pacto. A ideia é: Deus só faz se eu fizer primeiro. Deus só vai operar se eu fizer primeiro. Isso é a lei. O revestimento da lei não diz acerca daquilo que Deus faz. O revestimento da lei diz acerca daquilo que eu faço. A Bíblia vai chamar isso de ministério da morte. Fala comigo, ministério da morte. Que é isso, pastor? Então quer dizer que Deus estabeleceu uma aliança. Essa aliança era um ministério, um serviço. E esse serviço era para a morte, sim. Porque o homem não consegue cumprir toda a lei. São 613 preceitos. Imagine isso: 248 permissivos, 365 proibitivos. O homem não conseguiria cumprir. Então Deus disse: esse ministério é da morte, porque eu já liberei a aliança, já liberei a lei, porém eles não vão cumprir. Quem está revestido pela lei, você vai identificar ele porque ele é religioso. Ele diz assim: eu vou na igreja porque se eu faltar Deus vai me castigar. Ele acha que por estar vindo aqui Deus é obrigado a fazer algo por ele. Fala com ele, fala: sai para lá, religioso. O religioso, ele é assim: se eu não orar, Deus não vai me atender. E na cabeça dele ele está dizendo assim: se eu orar, Deus é obrigado a me atender. Não, isso é religião, isso é lei, isso é antigo pacto. Está comigo aqui ou não? Foge não. Paulo está dizendo para alguém: olha, vocês não podem permanecer no revestimento da lei, porque nesse revestimento vocês vão morrer. Mas tem um terceiro revestimento. Tem algo chamado de novo pacto, nova aliança. E eu quero apresentar para vocês, porque é muito melhor do que o antigo pacto. É muito melhor do que a antiga aliança. Porque nessa nova aliança, nesse novo pacto, eu não sou religioso, pelo contrário, tudo que eu vivo eu sei que foi por causa dele. Tudo que eu sou é por causa dele. Como é que é o nome disso, Paulo? O nome se chama graça. E como é que é manifesto? Através da fé e do Espírito Santo. Quanto mais fé e mais cheio do Espírito, mais a graça se manifesta. Deus não veio chamar você para ficar na tua justiça própria, para ficar na justiça da lei. Ele te chamou para estar debaixo da graça. Porque na graça eu não falo daquilo que eu faço, eu falo daquilo que Ele fez. Eu não falo dos meus erros, eu falo dos acertos de Jesus. Ele nos chamou para estarmos debaixo da graça. Ele nos chamou para sermos inseridos na graça. E quem está debaixo da graça está debaixo de um novo pacto, está debaixo de uma nova aliança. E esse ministério é chamado Ministério do Espírito Santo de Deus. E aonde o ministério do Espírito Santo prevalece, ali haverá justiça de Deus. Você não foi chamado para ser revestido pela lei. Você não foi chamado para ser revestido de você mesmo. Você foi chamado para ser revestido da graça de Deus. E o texto vai dizer que aquilo que a lei trouxe é transitório, é passageiro, vai acabar. Mas aquilo que a graça está trazendo, porque a graça não para, é eterno.
é contínua, não para, não, levante as mãos aos céus. Só quem está debaixo da graça, quem está debaixo da lei pode a mão abaixar, mas quem está debaixo da graça, levante as mãos, porque Ele não veio apontar o seu erro, Ele veio te dizer: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Levanta e continua, levanta essa cabeça e continua, porque a minha graça. Paulo um dia se sente injustiçado, não sei porquê, não sei o que aconteceu, mas fala: Senhor, 3 vezes eu orei, 3 vezes eu pedi, tira esse espinho da minha carne. Deus falou: você não está mais na lei, você está na a minha graça, a minha. Ô Paulo, quem fala do passado não sou eu, é a lei. Quem fala do que aconteceu lá atrás não sou eu, é a lei. Mas a graça, ela te alcança no presente e te aponta um futuro maravilhoso. Pastor, estou me sentindo injustiçado. Então clame pela graça, porque quando a graça se manifesta, a Bíblia diz: a glória agora não vai ser tampada, a glória agora vai ser revelada. Enquanto Moisés estava cobrindo o rosto, Jesus veio com a graça e disse: eu não vou tampar rosto nenhum, eu estou rasgando o véu de alto a baixo, e quem quiser agora pode acessar a glória, pode entrar na glória. E quando alguém acessa a glória, a justiça se... Cutuca o vizinho e fala: o véu já foi rasgado. E observe que foi de alto a... Não foi a terra que rasgou o véu, foi o céu que rasgou o véu. É Deus dizendo: chega da glória ficar só aqui. Chega da glória ficar presa num canto só. Que negócio é esse de ficar só no santíssimo lugar? Eu quero que a terra seja um ambiente de glória. Eu quero que a sua casa seja um ambiente de glória. Eu quero que a sua empresa seja um ambiente de glória. Não entendeu ainda? Levante a mão. Eu estou profetizando. Deus está dizendo: eu rasguei o véu para que o ambiente de glória te cerque por onde você for. E aonde a glória aparecer, a justiça irá se manifestar. Você está aí? Está preparado? Tem justiça para se manifestar hoje. Tem justiça para se manifestar hoje. Mateus capítulo 3, verso 7. João Batista vai aparecer dizendo: arrependei-vos, porque é chegado. Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus aparece pregando: arrependei-vos, porque já chegou o reino. A palavra arrependei-vos é metanoia, mudança de mentalidade. Jesus está dizendo: você precisa se arrepender, precisa mudar a mentalidade, porque o reino já chegou. Aí no sermão da bem-aventurança, Mateus 6,33, ele vai dizer assim: mas buscai primeiro o quê? O reino e a sua, e as demais coisas o serão. O que eu preciso buscar? Não, o reino de Deus não é só o reino, é também a sua. Nós lemos que em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem acessa o reino, acessa a justiça. Quem entra no reino, entra no ambiente de justiça. Pastor, eu estou injustiçado, eu sei. Entra no reino que a justiça se manifesta. A palavra reino no grego é basileia. Basileia significa governo, domínio, realeza. Governo, domínio, realeza. Jesus está dizendo: busca aquilo que Adão perdeu lá atrás. O que ele perdeu? Domínio, governo e realeza. Busca, mas como é que eu vou buscar? É certo, um lugar só tem como buscar. Qual é? Jesus disse: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está dizendo, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê ao Pai. Quem vê o Pai, me vê. Se andar nos meus caminhos, entra no reino. Se andar na minha presença, acessa o reino. Se for fiel até o fim, acessa o reino. Se lutar, acessa o reino. E quando você acessa o reino, a justiça desce, a justiça se manifesta. Levante a mão quem vai acessar o reino. Você está aí ou não? Vamos que eu tenho que ir para o fim. Olhe para mim. Entre no reino. E a justiça também. A palavra justiça, isso aqui é maravilhoso. Eu tive que anotar. Significa no grego dikaiosone. Significa assim, condição aceitável por Deus. Fala comigo, condição aceitável por Deus. Isso é a palavra justiça no grego. Quando você espreme mais um tiquinho para entender a tradução, o dicionário vai dizer assim: aprovado por Observe que a justiça, Deus mandou, busque o reino e a sua. Quer dizer, busque uma condição de ser aceitado por mim. Busque uma condição de eu te aceitar, rapaz. Busque uma condição de eu te aceitar, mulher. Porque a tua justiça própria eu não aceito. A lei já passou. Só tem uma forma de ser aceito hoje, é pela graça. É pela graça. É por isso que Paulo em Efésios vai dizer: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de... Alguém está comigo aqui ou eu estou sozinho? Alguém está comigo aqui ou eu estou sozinho? Justiça quer dizer aceitável por Deus. Eu preciso ser aceito por Deus. E a tradução diz: aprovado por... Observe que para ser aprovado eu preciso passar por provações. Quando a aprovação chega, um ambiente de injustiça se manifesta. Aí Deus está dizendo: calma, aguenta, porque eu estou te aprovando. E quando você é aprovado, a minha justiça se manifesta. Ah não, vou pregar para alguém aqui do lado de cá para ver se levanta a mão. É Deus dizendo: aguenta a aprovação. Tá difícil, mas aguenta. Tá difícil, mas não joga a toalha. Tá difícil, mas não para. Tá difícil, mas continua, porque eu estou permitindo essa aprovação para você ser aprovado. E quando você for aprovado, a minha justiça irá se manifestar. Não, chacoalha quem está perto de você e fala: aguenta essa aprovação, meu filho. É a justiça que está chegando. Aguenta, aguenta, aguenta. A justiça está vindo aí. A justiça está chegando aí. Aguenta, aguenta. Pastor, a pressão está muito, eu sei. Mas a justiça está vindo aí. Busca apresentar-te a Deus como um obreiro, porque aonde tem aprovação, a justiça desceu. Aonde tem aprovação, a justiça se manifestou. Pastor, estou sendo injustiçado. Tem que olhar se não é os erros da vida, ou se é Deus. Eu estou provando porque vai vir uma bênção tão grande. Eu estou provando porque vai vir uma vitória tão grande. Eu estou provando porque eu estou liberando a minha justiça. E a justiça só desce em ambientes de injustiça. É Deus dizendo: eu mandei aprovação, meu filho. É para você entender. Está chegando o tempo de ser aprovado. Fala comigo, revestidos. Eu preciso ser revestido. Revestimento próprio? Revestimento da lei? Revestimento da graça. Jesus verteu o sangue na cruz do Calvário, por mim e por você. Deus, quando olha para você, Ele não quer te ver. Ele quer ver o sangue do Filho em você. Ele quer enxergar Jesus em você. Aí a justiça vai ser manifesta. Se você abrir mão do sangue,
está abrindo mão da graça. E Deus está dizendo: não te chamei para ficar na lei, não te chamei para ficar na justiça própria, eu te chamei para ficar debaixo do meu sangue, eu te chamei para ficar debaixo da minha cobertura, eu te chamei para ficar debaixo. Eu não te chamei para você andar sozinho por conta própria. Eu não te chamei para você andar do jeito que você quer. Eu te chamei para você fazer a minha vontade. Eu entreguei a minha vida por você. Eu morri em teu lugar. Agora é a hora de você fazer aquilo que eu faria. Agora é a hora de você executar aquilo que eu executaria na face da terra. Ele não te chamou para ser linguarudo, Ele não te chamou para ser prostituto, Ele não te chamou para ser adúltero, Ele não te chamou para ficar no vício, Ele te chamou para ser livre. Eu sinto um ambiente de glória nesse lugar. Ele não te chamou para você ser envergonhado, Ele não te chamou para você decretar falência, Ele não te chamou para você ficar andando de cabeça baixa, envergonhado. Ele te chamou para você erguer a tua cabeça e falar: eu sei o Deus que eu estou servindo, eu sei quem Ele é, eu sei o poder que Ele tem, eu sei que Ele não me desampara, eu sei que Ele não me deixa só, eu sei que Ele está comigo todos os dias da minha vida. Aqueles que são espirituais, vem comigo. Eu estou sentindo o peso aqui da glória do Senhor nesse lugar. Tem uma justiça descendo. É Deus dizendo: eu estou aprovando essa igreja, eu estou aprovando esse povo, eu estou liberando a minha justiça. Lucas 24, 49, coloca para mim. Leia comigo. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não é vestimenta, é revestimento. Ele não quer te vestir, Ele quer te revestir. Você é revestido de quê, pastor? De poder. Poder. Energia, força, movimento. Energia, força e movimento. A palavra é dunamis, energia, força e movimento. É Deus dizendo: quando você for cheio do meu poder, você vai ter uma energia que não vai conseguir ficar parado. Você vai ter uma força que o homem normal, a mulher normal não vai ter. As coisas vão ter que se mover, as coisas vão ter que se movimentar, as coisas vão ter que acelerar na sua vida. O processo vai ser acelerado. Você vai subir o nível da tua história, porque é um revestimento de poder. Traz energia, traz força e traz movimento. Pastor, minha vida está paralisada, eu sei. Você precisa ser revestido. Pastor, minha vida está travada, eu sei. Você precisa de revestimento espiritual. Quando esse revestimento chegar na tua vida, quando esse revestimento chegar na tua casa, na tua família, se prepare, meu irmão. Não vai ficar paralisado, o negócio não vai ficar travado. Deus vai desatar os nós, Deus vai quebrar com as correntes, Deus vai abrir portas, Deus vai liberar o caminho, porque essa é a justiça dele. Eu não estou revestido de mim mesmo, eu estou debaixo da graça. Fala com quem está perto de você, fala: seja cheio do Espírito Santo. Ter a justiça é ser aprovado por Deus. Só que eu amo a palavra dele, que diz assim: se contudo você foi infiel, eu todavia permaneço fiel, porque eu não posso negar a mim. Fala comigo, isso é graça, isso é justiça. Você quer sair daqui revestido como hoje? Da sua justiça própria, do seu ego. Você quer sair hoje revestido da lei, ser mais um religioso que fala: vamos domingo lá, que se eu faltar, Deus vai me abandonar.
Vão lá que se eu não dizimar, ele não vai me prosperar. Você é religioso assim, nesse ponto? Ou você está revestido da graça, do poder dele? Tudo que ele falar, fala, eu vou obedecer, porque ele está no comando, ele está no controle, ele está no governo. Tudo que ele pedir eu vou entregar, porque nada é meu, tudo é dele. Está escrito que tudo veio dele, é para ele. Vai tudo retornar para ele. Como é que foge desse ambiente? Como é que foge desse revestimento? Um dia deu a louca nos discípulos, eles se levantaram e falaram assim: olha, quer saber? Está falando muita besteira. Jesus disse: quer ir embora, vai. Quer ir embora? Vira para o vizinho e fala: se está difícil, quer ir embora, vai. Ele nunca chamou covarde. Ele nunca chamou medroso. Ele está à procura de valente. Está comigo ou não? Olhe para mim. Quer ir embora, vai. Pedro assume a dianteira e fala: para onde iremos nós? Se só tu, Senhor, tem as palavras de vida. Jesus olha para ele e fala: não foste carne nem sangue que te revelaste isso, foi o meu. Ali já tinha um revestimento querendo cair sobre Pedro. Ali já tinha uma justiça querendo ser manifesta. Ali já tinha alguém sendo aprovado por Deus. Ah, meu irmão, Deus te chamou para ser aprovado. Deus te chamou para ser aprovado. E para eu ser aprovado eu vou ter que passar por provações. A luta vai vir, mas eu não vou desistir. Alguns vão pular do barco, mas eu vou continuar. Alguns vão sair e dizer: eu não aguento acompanhar ele. Eu sei que não aguenta. A estrutura não é a mesma. A estrutura não é a mesma. Deus não me forjou no mesmo forno que você. Mas no dia que ele te pegar e te colocar no forno de Jeová, se prepare. Se prepare. Vão querer usar o barro de qualquer maneira, mas não vão conseguir, porque ele vai liberar você como um vaso de honra. Quem crê nessa palavra, solta o grito aí. Pastor, como é que eu recebo esse revestimento? Termina agora. Pastor, como é que eu recebo esse poder? Simples. Primeiro, crendo na palavra. Ele não disse: você precisa ser revestido. Creia, tenha fé. Segundo, obedecendo. Me ajuda a pregar com o vizinho e fala: vamos obedecer, meu irmão. Vida desordenada, Deus não entra. Vida bagunçada, Ele não mexe. Agora pode estar tudo atrapalhado. Se você fala: vou obedecer, vou obedecer, vou obedecer. Terceiro, orando e adorando. Certa feita, Paulo e Silas da prisão, eles começam a orar e adorar. A Bíblia diz que um anjo vem, abre todas as portas e solta eles. Quem fez o milagre foi o anjo. Mas quem trouxe o anjo? A oração. Você precisa entender que há poder na oração. Você não pode parar de orar. O anjo pode até fazer milagre, mas a oração que traz ele. E tem gente que o anjo não está vindo porque você parou de orar faz tempo. E para ser revestido tem que orar e adorar. Você precisa ter concordância no mesmo lugar, no mesmo ambiente que você está inserido. Deus não trabalha no meio da divisão. Sabe o que é divisão? Divisão. O dia é um prefixo, duas visões. E onde tem duas visões, Deus não entra. Deus entra na unidade, na união. Deus está te chamando hoje para ter uma mesma visão nesse ambiente. E hoje nesse ambiente nós estamos clamando por justiça. É todo mundo na mesma fé, na mesma unidade. Vamos ter justiça nesse lugar. E você aprendeu que a justiça é ser aprovado por Deus. Deus está olhando hoje lá do céu e procurando pessoas aprovadas nesse lugar.
Pessoas a qual ele olha e fala: passou pela aprovação, mas não se entregou. Ele foi aprovado, ela foi aprovada. A justiça irá se manifestar e o nome do Senhor será glorificado. Fica de pé para a gente encerrar. Duas alianças e um propósito. Duas alianças e um propósito.